Dia, pessoal, 7 da manhã, quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super interessante, que é fome emocional. Quem aí já não falou? Ah, eu como por ansiedade. Doutora, quando estou ansiosa demais, eu como e como só besteira. Todo mundo, eu acho que já passou por algum momento assim. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre fome emocional e fome física? Vamos lá. Então, aqui, ó, fome emocional e fome física. Qual que é a diferença entre esses dois tipos de fome? Então, fome física, pessoal, ela é uma fome que vem gradual. Ela segue o ritmo do corpo. Então, puxa vida, faz muito tempo que eu estou sem comer. Ela vem devagar a fome. Você começa a sentir sinais claros. O meu estômago ronca, eu tenho uma fraqueza porque eu estou muito tempo sem comer. Qual que é a diferença aqui para a fome emocional? O pessoal está entrando, eu só vou arrumar o meu zoom aqui só um pouquinho. Olá, bom dia para quem acordou cedinho aqui comigo. Então, fome emocional e fome física. A fome física, ela vem gradual, vem devagarinho, vai seguindo o ritmo do corpo. A fome emocional, não, ela vem repentina. Eu sinto um desejo intenso por alimentos específicos. O que que significa isso? Eu tô com aquela vontade, eu fiquei triste, eu fiquei entediada, eu tô com vontade de comer chocolate. E é rápido, é algo que eu preciso agora, a fome, eu preciso agora saciar essa minha fome emocional. Fome física, sinais claros. Então, eu tenho o estômago roncando, eu tenho a fraqueza, porque eu estou muito tempo sem me alimentar. A fome emocional é ligada às emoções. Eu estou estressada, estou com ansiedade, estou com tristeza. Eu posso ter acabado de almoçar, mas se alguma coisa me deixou estressada, eu preciso daquele docinho, eu preciso daquele McDonald's. A fome física, ela tem satisfação com diversos alimentos. Eu falo, eu brinco com os meus filhos, eu falo assim: "Você tá, mãe, tô com fome. Ah, então come uma fruta." Eles falam: "Não, mãe, não é fome de fruta, é fome de doce." Então, será que essa fome é física mesmo? Não, porque eu falo, quem tem fome, come o que tem, né? Então, vai comer lá a fruta, vai comer a banana, vai comer a maçã, vai comer o pãozinho, vai comer a carne. Agora, a fome emocional, não. Ela quer alimentos específicos, eu quero docinho. E a fome emocional, ela persiste após a saciedade, leva ao excesso. Então, quem está comendo pelas emoções, ela não vai parar a hora que ela se sentir satisfeita. Ela vai continuar comendo e pode levar a excessos, tá? Então, é aquele não só com sentimentos ruins, mas mais com sentimentos ruins, mas também com sentimentos de alegria. Eu estou numa festa, estou super emocionada e tem brigadeiro. Eu não vou comer um ou dois, eu vou comer seis, sete, porque eu estou ali naquela sensação de felicidade por estar na festa, tá? Então, isso é fome emocional. Geralmente, a fome física, quando você come, fica satisfeito e para, você não tem nenhuma culpa depois que comer, sabia que precisava daquele alimento. Já a fome emocional, ela gera culpa e arrependimento justamente porque pela escolha dos alimentos. Eu sempre falo também, quem assiste às minhas aulas aqui já sabe. Se você tem aquelas emoções negativas, tristeza, ansiedade, estresse, você não vai querer um prato de salada. Você não vai escolher lá uma maçãzinha para comer. Você vai escolher os alimentos mais calóricos. E isso, se você tem obesidade, se você está acima do peso, vai gerar também culpa, vai gerar arrependimento, ok? Quem que é mais afetado pela fome emocional? Então, eu tenho aqui mulher
Coloquei a foto da Yasmin porque teve comentários que ela no BBB ela comia demais, ela ficava comendo o tempo inteiro ela estava querendo beliscar algumas coisas, e relatos dela colocando que ela tem questões alimentares, então, claro, não examinei, não dá para saber com certeza, mas provavelmente era uma fome emocional, tá? Num lugar em que ela não pode sair e de repente ela foge para a comida. Então a comida vira uma fuga, certo? Ela vai lá e pega um docinho, vai lá, pega uma fritura. Então, acomete mais em mulheres, transtornos alimentares têm, né, é mais prevalente em mulher, não se sabe muito bem o porquê ainda, tá? Mas mulher. Qual a idade? Eles estavam avaliando estudos populacionais, tá? Não é aqueles estudos melhores, estudos que a medicina faz, mas estudos observacionais, populacionais, mostrando que mulheres de 45 a 61 anos, elas têm maior comportamento de fome emocional. Não se sabe ainda por quê. Será que não está aí relacionado ao climatério, à menopausa? Pode ser. E obesidade. No estudo mostrando que mulheres que em pacientes obesos nos Estados Unidos, até 55% deles tinham fome emocional. Claro que vira ali um ciclo vicioso, né? Eu tenho obesidade, eu tenho fome emocional, eu como muito mais por que eu estou estressada, estou nervosa, aumenta o peso, tem um ganho calórico muito maior. Então, essa é a prevalência. Então, mulher em intraadultos, né? Mulher, 45 a 61 anos, obesidade, eles falam que geralmente a preferência das mulheres, qual o alimento que é mais preferido pelas mulheres quando estão com essa fome emocional, geralmente são os doces, tá? Quando atinge os homens, geralmente são alimentos mais salgados e calóricos. Então, os fast foods lá, o hambúrguer do Madeiro, o McDonald's, Burger King, batata frita, certo? Então, tem essa diferença. O papel das emoções. Eu coloquei aqui o Divertidamente porque eu acho esse filme super interessante. Ele vem explicando as emoções e como elas agem no nosso organismo, e é bem isso, né? Então, estresse aqui a gente pode pensar na raiva, situações de alta pressão podem desencadear busca pelo conforto na comida. Eu tenho alguns pacientes que falam assim, doutora, eu achava que eu comia por ansiedade, mas quando eu comecei a reparar nas minhas emoções, eu como não por ansiedade, eu como por raiva. Eu brigo com meu marido, eu tenho raiva, eu vou lá e como. Eu estou no trânsito, eu fico com raiva, eu vou lá e como. Então, você começar a entender quais são as suas emoções, não falar, eu como por ansiedade. Não, qual que é o gatilho? Qual que é o sentimento que me faz comer mais? Isso é super importante na hora do tratamento, tá? Então, o estresse, a raiva pode levar à fome emocional. Aqui tem um dado super interessante, porque assim, ó, o cortisol, quando você tem situações agudas, situações que acontecem só de vez em quando e você fica nervosa e libera o cortisol, ele geralmente, você perde o apetite. Ele geralmente não te dá fome. Mas o cortisol elevado cronicamente, ou seja, aquele estresse do dia a dia, eu vivo estressada, eu vivo cansada, ele vai aumentar a fome emocional, certo? Ansiedade, aqui, ó, esse de laranjinha. Aí sim, não, eu tô ansiosa, eu vou fazer uma prova, eu vou ter o teste do Detran, eu vou precisar ir para o tribunal defender lá a guarda do meu filho. Eu fico ansiosa, ou seja, você tem aquele nervosismo, vai recorrer à comida. Tristeza, nossa tristezinha aqui, ó. Alívio temporário. Então, eu tô triste, tô passando por um luto, tô passando por um divórcio, aconteceu alguma coisa, né, no meu trabalho que me deixou triste, você vai buscar o conforto da comida. Mas o mais interessante das emoções, que qual dos quatro está mais relacionado com a fome emocional, é o tédio. Então, não é o estresse, não é a ansiedade, não é a tristeza, é o tédio. Então, cuidado você
Cuidado quando você fica muito entediado. Ai, tô domingo em casa, não tenho nada para fazer. Você vai lá e fica abrindo a geladeira, procurando algum alimento para comer. É fome física aquilo? Não, é fome emocional. Então, opa, você tem que entender as suas emoções. Eu tô entediado. Se você estiver entediado, você vai comer mais alimentos calóricos se você tiver fome emocional, certo? Então, entendi que eu estou entediado, entendi que eu estou indo lá na geladeira buscar o docinho, abrindo o armário para achar o chocolate que o marido escondeu, que você mesmo mandou. Procure fazer alguma outra atividade. Saia na rua, vá caminhar, vá fazer, liga para uma amiga, né? Eles dizem até um dos tratamentos tem alguém para quem você possa ligar que está te ajudando aí na perda de peso. Converse com alguém, tenta sair daquele momento que você não tem nenhuma atividade. Evite ficar na TV, tá? Evite ficar só no celular. Então, faça alguma coisa. Então, a gente viu aqui que a raiva, que o estresse, que a tristeza, que a ansiedade e aqui o tédio, certo? Mostrando que o tédio tem um papel bem importante aí. Pessoal, se vocês quiserem, deixando as dúvidas ali no chat, no finalzinho da aula eu vou responder algumas perguntas de quem está aqui ao vivo. Então, já deixem as perguntinhas lá, que daí eu volto a responder, tá bom? Sono, né? O sono é cada vez mais estudado, mostrando essa relação bem complexa mesmo entre fome, sono e agora fome emocional, tá? Fome hedônica, que eles chamam, a fome que dá prazer. Então, privação de sono, o que que acontece? Se eu não durmo direito, eu não vou conseguir lidar tão bem com as minhas emoções. Isso é bem claro, né? Eu sempre uso o exemplo da mãe com um filho pequeno que não dorme a noite inteira, no dia seguinte, ela não consegue lidar bem com as suas emoções negativas. Então, eu tô cansada, eu tô ali muitas vezes triste, e a falta de sono faz com que você não saiba lidar com essas emoções de forma correta e vai procurar alimentos ali que te dão energia. Chocolate, uma fritura, alguma besteirinha para você comer. Por que que isso acontece? Porque quando eu tenho falta de sono, eu tenho um desequilíbrio muito grande hormonal. Então, eu tenho alteração na minha leptina, que é o hormônio da saciedade, eu tenho alteração no meu cortisol, eu tenho alteração nas vias dopaminérgicas, que são aquelas vias que dão prazer e que a fome emocional vai agir bem, bem nessa sensação de recompensa. Eu tô cansada, tô nervosa, eu vou não dormir direito, os meus hormônios estão todos bagunçados. Um docinho vai fazer com que eu tenha liberação de dopamina e tenha aquela sensação de recompensa, tá? Fora que o fato de você não dormir direito, eu libero, eu aumento os níveis de cortisol. E é aquele nível de cortisol que fica sempre elevado, e isso vai fazer você ficar com fome emocional, procurar alimentos mais calóricos. Outra coisa é que o cortisol, como é um hormônio anti-inflamatório, mas ele inflama o corpo na obesidade, eu tenho maior dificuldade para perda de peso. É o hormônio que vai fazer aquela deposição de gordura na barriguinha. O cortisol é o hormônio que vai fazer com que o teu açúcar no sangue aumente, com que a tua pressão aumente. Então, ele vai atrapalhar o teu processo de emagrecimento. Pessoal, isso é bem importante. Reconhecer gatilhos para fome emocional. Não estou dormindo direito. Se você não está dormindo direito, esse pode ser o gatilho para que você no dia seguinte fique comendo só alimentos lá calóricos, tá? Lembrar que quem não dorme direito vai evitar fruta, vai evitar verdura e vai ser uma alimentação rica em carboidrato e gordura da pior qualidade. Não vai querer comer o abacate, não vai querer colocar os bolinhos de oliva, não. Ele vai pegar lá o pão com a margarina, pão com a manteiga. Aqui, o tratamento da obesidade e da fome emocional é bem interessante que a gente saiba que precisa de um suporte psicológico para você entender as suas emoções, entender os gatilhos,
conseguir ter mais ferramentas para lidar com aquelas emoções, tá? Então, é bem interessante que às vezes eu pego pacientes que falam assim, doutor, eu nem sabia que eu era ansiosa. Depois que eu comecei a fazer o tratamento da obesidade, como eu não consigo mais comer para me dar o alívio, por exemplo, está usando lá um Ozempic, um Wegovy, a pessoa ela não consegue mais comer grandes quantidades. Ela falou, eu estou me sentindo tão mais triste, eu estou me sentindo tão mais ansiosa, ela começa a perceber o estado real dela, tá? E esse suporte psicológico é super importante, porque você começa a ter consciência das suas emoções. Também eu estou atendendo alguns pacientes que falam assim, ah, eu sou muito, mas por quê? Ah, porque eu tive uma infância super problemática. A infância, o que acontece na infância, se você teve um lar abusivo, se você teve um trauma importante na infância, a chance de você desenvolver transtorno alimentar e fome emocional é muito grande. Como que eu vou tratar isso? Só a endocrinologista vai dar conta? Não, eu preciso de uma equipe multidisciplinar, eu preciso da psicóloga para você, para fazer você entender o porquê que você está tendo aquele gatilho levando ao conforto da comida, tá? Então, esse suporte psicológico é bem importante. A nutricionista vai te ajudar a trocar alimentos. Eu entendi a minha emoção, eu tô com vontade do doce, mas dependendo da troca de alimento, eu vou ter a mesma recompensa, eu vou ter a mesma liberação dopaminérgica e de serotonina que o alimento me daria. Então, a nutricionista não vai só te dar dieta, não é isso. Ela vai conseguir ajustar o nutricionista, claro, né? Uma nutricionista não é aquela que vai te atender em 10 minutos, mas que tem uma consulta que converse com você, que entenda que é fome emocional, ela vai conseguir fazer essas trocas para que você também perca peso sem perder massa muscular, né? Mas que você consiga lidar melhor também com as suas emoções e relação com a comida. A atividade física, eu falo que é o melhor tratamento de todos, todo mundo deveria ter uma cápsula, todo mundo deveria tomar essa cápsula da atividade física, porque os benefícios que a atividade física traz são gigantescos, também nessa liberação de dopamina, de serotonina, então faz o mesmo papel do alimento calórico. Claro que não nas primeiras vezes, né? Nos primeiros momentos eu falo, ai, doutor, mas eu não gosto. Não tem que gostar de atividade física. Eu falo, tem que matar o dragão e ir no começo. Quando você for sentindo os benefícios, daí sim, ele se torna algo muito que você sente que precisa. Não, eu preciso fazer exercício, senão eu fico muito ansiosa. Se eu não fizer exercício, eu fico deprimida, tá? E ele é uma ótima fuga lá para o teu tédio. E tratamento farmacológico? Tem alguns, hoje a gente já vai falar de um que hoje está sendo usado mais para fome emocional, tá? Mas ele tem sim tratamento farmacológico para mais específico para fome emocional. Pessoal, essa estratégia do mindfulness, que é comer com plena atenção, ela tem sido cada vez mais estudada e é algo que a psicóloga também vai te ajudar, o endocrinologista e a Nutri, que são várias técnicas que você tem que pôr em prática na hora de comer. Então, ao comer, apenas coma. O que significa? Você precisa ter a tua atenção toda na hora de comer. Primeira coisa é você se preparar para comer. Então, você já começa a mentalizar. Não, agora eu vou almoçar. Por que quando você era criança, e você sente um cheiro e fala: Meu Deus, esse cheiro de comida lembrou a casa da minha mãe. Porque ela, na hora do almoço, estava preparando a alimentação e o barulho da panela, né, de algo, por exemplo, sendo feito, o cheiro, você vendo a tua mãe. Isso vai criando memórias cerebrais que você lembra da comida, lembra daquele momento bom, tá? Então, ao mesmo tempo, você precisa, opa, ter essa consciência na hora de comer. Eu vou almoçar. Quando você está lá na mesa, você precisa desacelerar. Já percebeu aquelas pessoas? Eu sempre dou esse exemplo no consultório. Já percebeu aquela pessoa que está acima do peso comendo no shopping? O que ele faz?
Geralmente ele come rápido, né? Ele vai lá, escolhe os alimentos rápidos, geralmente todos amarelos, que são carboidrato ou fritura, e come assim, ó. Ele desce em curva e ele come rápido. Opa, porque ele não desacelerou. Então, calma, vou comer, desacelera. Um bom método para desacelerar é larga o garfo, eu falo. Deu uma garfada, larga o talher e mastiga. No começo você vai ter que contar as mastigações, mas lá, então evite comer quando você estiver num ambiente muito estressante. Tente usar o tempo das refeições como um tempo ou para você, ou um tempo que você vai estar num ambiente agradável, tá? Outra coisa, escolha, por exemplo, pratos menores, a escolha dos talheres, não precisa pegar o prato. Por que que em buffet eles dão aquele prato grande? Claro, porque eles sabem que quanto maior o prato, mais comida você coloca. Se você já tem problemas com fome emocional, se você vai num restaurante e está ansiosa, nervosa, entediada, você vai encher o pratão. Tenta pegar pratos menores dentro de casa, coloca cor no teu prato, porque vou colocar mais micronutrientes nesse prato, tá? Outra estratégia é você largar o celular. Quem come na frente da TV, quem come vendo o celular, come mais. Eu digo que o cérebro ele precisa entender que você está comendo, então ele precisa sentir o cheirinho da comida, ele precisa ver a comida, ele precisa sentir que você mastiga a comida. Assim o teu cérebro entende que você está comendo e eu tenho a conexão entre hormônios cerebrais com hormônios hormônios do estômago, o hormônio do tecido adiposo, que vai te dar a saciedade. Se você reparar, quando você come na frente da TV, você come mais. E se você come com a mão, tudo que se come com a mão, se come mais. Pipoca, amendoim, petiscos, porque você come sem pensar. Então, essa estratégia do mindfulness, leia um pouquinho mais sobre isso, é super interessante. Ele tem ajudado muito na fome emocional. Outra questão é diária alimentar. Isso eu achei super interessante também, porque esses dias uma paciente falou assim para mim: ai, doutora, eu achei que eu comia por ansiedade, mas eu estou comendo por raiva. Eu achei, no meu diário alimentar, eu comecei a ver que eu como bobeira só quando eu estou entediada. Não era ansiedade. Ah, eu estava triste. Então, o diário alimentar vai ajudar você a entender as suas emoções e a ver em que momento do dia você come mais também, certo? Medicamento, hoje o Contrave, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Então, o Contrave, pessoal, não é que está escrito, é feito para fome emocional. Mas os dois medicamentos que ele tem, que é a bupropiona e a naltrexona, eles vão agir de formas bem interessantes na fome emocional. A bupropiona, ela diminui a tua fome, e a naltrexona, ela diminui aquela sensação de recompensa. Então, por exemplo, um exemplo bem interessante no consultório. Tinha um paciente meu que comia bolacha recheada. Doutora, quando eu estou nervoso é bolacha recheada. Mas por que bolacha recheada? Porque bolacha recheada me traz um conforto. Era o que eu comia quando eu era criança e isso me dá um conforto muito grande. Tá, mas não é outra coisa. Não, é bolacha recheada. A gente começou com trave, né? Quando separei ele ali na categoria de fome emocional e melhorou muito. Ele falou: olha, a minha fome diminuiu e quando eu como a bolacha recheada, eu não tenho mais tanto prazer. Por quê? Porque a naltrexona age justamente nessa parte do cérebro que te dá a recompensa, que te dá o prazer, tá? Então ele não sente mais tanto prazer. Não sentindo tanto prazer, a busca por esse alimento não é mais tão grande. É caro, doutora? Uma caixa de Contrave custa mais ou menos R$ 700, mas eu falo para o paciente, tem 120 comprimidos, a gente não vai usar os quatro no mês, a gente vai começar com um comprimido por dia e vai aumentando se necessário, tá? Então, é um dos medicamentos mais caros, mas dependendo da estratégia terapêutica, a gente consegue deixar ele mais em conta, sim, começando com um comprimido. Eu não tenho nenhum paciente com quatro comprimidos já ao dia, a gente vai aumentando um pouquinho. Aquele paciente que já usa bupropiona também é uma estratégia. Ai, bupropiona é um super medicamento para mim, me ajudou muito, só que eu ainda tenho essa fome emocional, essa combinação daí do Contrave,
trocar a bupropiona pelo Contrave é uma boa opção. Claro que eu, como endocrinologista, sempre converso com o psiquiatra para troca de medicação, porque medicação psiquiátrica é uma medicação que precisa ser muito bem ajustada. Efeitos colaterais é aquilo, é boca seca, pode dar tontura, pode dar náusea, pode dar vômito, pode dar irritabilidade. Geralmente os efeitos colaterais, eles são mais no começo do uso da medicação. Então, você não vai ficar o tempo inteiro se sentindo assim. Geralmente é nas primeiras semanas, os primeiros 15 dias, e depois, se precisar de ajuste de dose, esses efeitos colaterais são menores, tá? Nem todo mundo pode usar o Contrave, por isso não pode. Ele é receita controlada, graças a Deus, diferente do Ozempic e do Wegovy, ele é receita controlada. Então, não pode ficar tomando assim, ah, o marido tá tomando, eu vou tomar um também. Não, ele tem os seus poréns, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Isso mesmo, Ana. Então, ficar ociosa, né, sem nada para fazer, é um gatilho, é isso mesmo. A hidratação inadequada pode confundir com fome, pode. Uma das coisas que eu falo é, se você não toma muita água, o cérebro, ao invés de sede, ele pode te dar vontade do doce. Olha que engraçado. Outro tratamento também que eu falo para todo mundo, coisas simples, né? Se você vê, não é caro beber água. Ah, mas eu não tenho sede. Não precisa ter sede para beber água. A gente precisa beber água, tá? Então é a mesma coisa dizer para o motor que ele não precisa de óleo. Ah, mas ele não está dando nenhum sinal. Não, ele vai só dar sinal quando ele estiver lá parando. Então eu preciso de água também para a função hormonal funcionar corretamente, para os meus hormônios periféricos da parte do corpo conseguirem responder melhor lá com os meus hormônios cerebrais. Certo? Gente, essa aula foi um pouquinho mais curtinha, mas espero que vocês tenham gostado. Quem não conseguiu assistir, eu vou deixar gravado.